Iniciando a gravação do grupo 5. Rapaz, tô parecendo até locutor, rapaz. Que é isso? Calma aí. Com você, Ana Carla? Valeu. Bom, boa noite à turma, boa noite a todos que estão presentes no Seminário de Bases Sociológicas da Educação. Nosso grupo é formado por mim, Ana Carla, a Daniele, a Kíssila e o Natan. Bom, nós vamos falar então da análise, né, sociológica contemporânea, do autor Alberto Tozzi Rodrigues, né, é o capítulo 6. Bom, o nosso trabalho, então, ele visa, né, apresentar as discussões realizadas nesse capítulo da obra Sociologia da Educação, de Rodrigues. Nesse capítulo, então, ele faz um convite, né, ao leitor a realizar algumas reflexões que vão ser melhor desenvolvidas no capítulo seguinte. No capítulo seguinte, então, que os colegas aí vão tratar, né, acredito, o autor, ele vai usar um exemplo da educação norte-americana contemporânea, tomando como base o pensamento do Michel Apple, né? Apple, não sei, para apresentar os procedimentos de uma análise sociológica da educação, como de fato, né, se faz uma análise sociológica da educação. Ele se preocupa não em explicitar uma ideologia, alguma coisa assim, mas ele se preocupa mesmo em mostrar os procedimentos, né, como se faz, então, de fato, uma análise sociológica. Então, o capítulo ele se configura como um esboço desses procedimentos que o sociólogo Michel utiliza em suas investigações. Então, Rodrigues inicia nesse capítulo 6, né, que nós estamos tratando aqui nesse momento, provocando o leitor a pensar o que faz uma análise educacional ser considerada sociológica. Ele chama, então, nossa atenção para que a resposta para essa indagação é muito importante, né? Porque ela, então, nos aponta o que seja fazer uma sociologia da educação. O mais importante a ser considerado, segundo Rodrigues, são as pontes e as conexões que a sociologia pode estabelecer entre educação e sociedade. Ok? Então, ele estrutura seu trabalho, né, em alguns tópicos, né? Ele começa, então, a fazer uma análise, né, a partir das estruturas dos sujeitos e os processos, né, em que ele busca analisar de que forma essas estruturas já estabelecidas na sociedade se mantêm ou se modificam conforme as ações dos sujeitos sociais, né? Na outra seção, Capitalismo, Estado e Sociologia, ele traça algumas das características, né, da fase contemporânea do capitalismo, para que a gente possa empreender, então, uma análise sociológica da educação. E na seção final desse capítulo, em Sociedade, Economia, Política e Educação, ele argumenta, né, Rodrigues argumenta que para entender os debates e os conflitos que envolvem a educação hoje, é necessário que a gente leve em conta a própria configuração dos conflitos do Estado capitalista, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, né, em estruturas, sujeitos e processos, a sociologia é capaz, então, de estabelecer entre os processos e instituições educacionais, de um lado, os processos de instituições sociais mais gerais, de outro, e as estruturas já estabelecidas se mantêm ou se modificam conforme as ações dos sujeitos sociais. Esses, então, são os tópicos, né, que ele aborda nesse capítulo, ok? Só um minutinho. Bom, então ele introduz esse capítulo, né, da obra. É importante que a gente destaque algumas considerações em torno do sociólogo Michel. Ele é um sociólogo americano, e na concepção pedagógica dele, né, que é um resultado do seu contexto existencial de vida, ele elaborou uma pedagogia crítica que intersecciona educação e sociedade, numa análise relacional ou situacional. Né? Numa de suas principais obras, Ideologia e Currículo, ele aborda a relação entre política cultural e educação, ok? Então, a partir dessa concepção, a educação é compreendida para além do simples fato de ensinar, né? Constituindo-se como um instrumento social.
e nesse último trabalho, né, do Michel, ele situa a visão da educação inserida no contexto social e na interação com as incontáveis faces da sociedade, desde como ela é composta, né, a esfera curricular do sistema educacional, até o conhecimento até como o conhecimento é transmitido, ok? Aqui a gente vai falar somente, assim, algumas considerações mesmo, né, sobre as ideias de Michel Epp, que são melhor aprofundadas no capítulo seguinte. Então, agora eu vou tratar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Nesse capítulo, Análise Sociológica da Educação, ele salienta que as concepções sociológicas dos autores clássicos, né, da sociologia, daqueles que sucederam, fornecem elementos essenciais para que nós, né, os estudiosos, possam se debruçar sobre a educação de uma maneira analítica e expõe que o que torna uma análise efetivamente sociológica deriva, né, dessas conexões que a sociologia é capaz de estabelecer entre os processos e instituições educacionais, ok? Deixa eu ver aqui. Bom, para desenvolver melhor um olhar para as estruturas, né, essas estruturas sociais, né, as instituições sociais, né, para desenvolver, então, melhor um olhar, significa pensar para além daquilo que é visível, né? A gente deve enxergar aquilo que está nas entrelinhas, ver além do que parece ser, né? Observar a cultura através de uma lente e perceber essas nuances seria o primeiro passo, então, para uma análise sociológica. Então, nesse sentido, a organização da sociedade em classes, né, a partir entendida por Marx, como as colegas bem apresentaram, exemplificam um constante tensionamento entre aqueles que pretendem manter a ordem e aqueles que pretendem romper, né, com a ordem estabelecida. Então, nesse capítulo, Rodrigues, ele vai analisar alguns conceitos, né, algumas da sociedade contemporânea, né, ele utiliza, né, conceitos de Marx, de Weber, né, de alguns sociólogos, né, para fazer essa análise, para entender, então, essa sociedade, como ela está organizada contemporaneamente, como ela se organiza, como ela se estrutura, que instituições sociais são essas, porque ele afirma que é necessário a gente entender essa estrutura para poder entender a educação. Então, nesse capítulo, ele discorre, então, sobre essas características da fase atual do capitalismo, que as colegas apresentaram muito bem. Ele questiona, né, ele argumenta que essa evolução, né, social não se deu sem tensionamentos, né, entre aqueles que querem manter a estrutura, aqueles que pretendem alterar, como dito pelas colegas também. Então, nós concluímos que, conforme o que a gente compreendeu, né, do estudo, Rodrigues, ele buscou apresentar, então, nesse capítulo, esse esboço desses procedimentos de análise que o sociólogo Michel Epp faz, né, quando ele empreende, então, né, uma tentativa de entender a educação num determinado momento histórico e político, né. O objetivo de Rodrigues, então, foi fornecer a nós, leitores, um guia básico, né, das distinções e procedimentos sociológicos que permitam, né, a gente construir uma compreensão das relações entre problemas sociais específicos e as questões sociais em geral, né? Ele argumenta que a sociologia, como um campo de estudos, oferece um grande arsenal analítico para a gente poder pensar a educação. Ele apresenta neste capítulo, então, uma análise dessas categorias de pesquisa compreendidas a partir da contribuição de estudiosos da sociologia, né? Para entender sociedade, para entender como a gente apontou aí. A sociologia, ela é uma ciência, então, que nasce com a necessidade de entender a sociedade capitalista, né? E ela acompanha, então, todas essas mudanças, né? A sociologia vem acompanhando essas mudanças ocorridas na sociedade, desde o nascimento da sociedade capitalista, né? Desde aquela fase da indústria moderna até hoje, né? Até a fase contemporânea. Então, a análise sociológica, ela vem avançando juntamente com os desdobramentos dos processos de mudanças que se operam, né, no tecido social.
Então, para a gente conseguir, né, empreender uma análise sociológica da educação hoje, é necessário que a gente conheça, então, o sistema, o mundo onde a gente está, né, como funciona, que estruturas são essas, né, que cultura compartilhamos, como uma coisa afeta a outra, né, nesse sentido, entender os tensionamentos sociais. Então, para entender a educação, né, a educação, a escola é uma instituição que está inserida numa sociedade já dada, organizada, determinada, e ela é apenas uma das instituições, né, que é afetada por outras instituições e também afeta, de alguma forma, a sociedade. Então, pensar a educação de forma sociológica é pensar nessa relação entre as estruturas sociais mais gerais da sociedade, né, e a educação nas suas especificidades. Então, a partir da observação mais ampla desses processos sociais, nós, educadores, podemos identificar como esses elementos, eles afetam a educação, os sistemas de ensino. Dessa forma, a gente consegue compreender as dinâmicas que perpassam a própria construção do currículo escolar, né, e também a nossa própria prática educativa, né, as próprias práticas educativas que se dão no contexto escolar. Então, como apontado pelo autor, a educação está situada em meio aos conflitos mais gerais da sociedade. Então, a gente está ali no meio, né, desses conflitos todos. E a escola também, né, acaba que reflete, né, esses conflitos se refletem na educação, se refletem no cotidiano escolar, de alguma forma. Nesse sentido, os educadores devem ser mais críticos à realidade, devem buscar ver, né, o que está nas entrelinhas, o que tá ali, né, mais escondido, né, mais profundo. Então, essa análise crítica da realidade educacional, ela é muito importante. Então, a gente não deve aceitar as coisas como elas estão dadas, né, como verdades prontas e as coisas são assim, ponto final. Mas o que a gente deve é procurar entender mais profundamente, né, essas relações e promover mudanças, né, porque nós somos sujeitos de mudança contínuas, né, e é essa nossa contribuição, aqui nossas referências, né? Nós utilizamos, então, o livro, né? Disponível pela professora, e buscamos também, né? Algumas outras referências, e é isso que a gente deixa aí hoje para vocês.